Sejam bem-vindos ao canal e hoje você vai aprender sobre chave primária no SQL Server. Isso vai evitar você ter algumas complicações nos seus dados e vai te ajudar demais. Então, pega o papel e caneta, senta aí que depois da vinheta nós vamos começar a estudar toda essa chave primária, o que ela faz e como funciona. Sejam muito bem-vindos no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo como o que nós vamos abordar hoje, que é de extrema importância no mundo corporativo aí, para você conseguir alavancar suas habilidades técnicas. E você deixa já nos comentários o que você está achando dessa playlist referente a banco de dados, se você tem alguma sugestão. E também, se você gostar desse vídeo, não deixa já de dar o seu like, fortalecer aqui no canal, para nós continuarmos produzindo muitos conteúdos. E também compartilhe com os amigos, no trabalho, os familiares, que é um conteúdo bacana. Se você conhece aquela pessoa que quer entender mais sobre tecnologia, entrar nesse mundo, já passa esse canal para ele ficar antenado e também descobrir se ele vai gostar mais de banco de dados, de Excel e outras tecnologias que nós vamos trazer. Perfeito? Compartilhando aqui minha tela com vocês, nós já vamos começar aqui, tá? Esses dados aqui são referentes à aula anterior. Se você não assistiu, vai ter um link aqui, né? Vai ter um card aqui em algum lugar da tela, onde você vai clicar, vai voltar para a aula anterior para você entender o conteúdo que nós estamos abordando. Perfeito? Então, na aula anterior, nós criamos o banco de dados Customer, também a tabela Registers, né? De registros, e nós registramos, né? Inserimos dentro da nossa tabela 3 dados. E só que tem um problema aqui nesses dados. O Júlio e a Maria tem o mesmo número de ID. O que é esse ID? Basicamente, o número de ID é igual ao nosso CPF. Então, por exemplo, o meu CPF não pode ser transferido para ninguém. Quando puxarem meu CPF em qualquer lugar, vai trazer os meus dados. Então, vai trazer meu nome, meu endereço, meu telefone, meu e-mail, meus dados bancários, vai trazer tudo que eu tenho vinculado no meu CPF. E a ideia de ID aqui é a mesma coisa. Quando você colocar numa busca o ID 1, vai trazer todos os registros aqui do Júlio. Se colocar o ID 2, vai trazer todos os registros do Thiago. Então, Júlio, se esse ID é como o nosso CPF, não pode se repetir, então tem um erro na sua tabela, né? Porque o Júlio e a Maria têm o mesmo número de ID. Exatamente. Então, a chave primary key, né, que é a chave primária, ela vai evitar esse tipo de problema para não complicar os seus dados aí e detonar o seu processo automatizado, tá bom? Então, como nós vamos resolver isso? Primeiramente, eu tenho que apagar todos esses dados aqui, tá? Porque senão, na hora que eu for inserir um dado, na hora que eu colocar a chave primária, ele vai identificar que tem 2 números aqui de IDs iguais e vai dar problema, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deletar todos os dados dessa tabela. Como que eu faço isso? Truncate. Você coloca truncate table, aí você vai colocar o nome da tabela, que é o registers. Então, basta você selecionar isso aqui. Para não executar os dois, você só seleciona esse código e você aperta F5 ou dá um execute. Quando eu fizer isso, beleza, vamos apagar esse comando. Vamos apertar o F5 novamente para consultar os dados aqui dentro da nossa tabela registro. Veja que sumiu tudo. Então, aquele comando truncate table, você apaga os dados de uma tabela. Perfeito? Então, agora que nós apagamos os dados, nós vamos modificar a estrutura da nossa tabela. Você vai clicar em cima da tabela registers, vai clicar em cima de registers, está selecionando tudo aqui. Quando você selecionar em cima da sua tabela, você aperta com o botão direito e vai colocar design. Quando você colocar design, ele vai trazer para a tabela para você inserir mais colunas ou editar a estrutura da sua tabela. Então, como nós fazemos isso? Primeiro, selecione aqui a coluna do ID, né? Veja que vai aparecer essa seta preta e nela você vai fazer o seguinte, vai apertar com o botão direito e vai escolher a primeira opção, Set Primary Key, ou seja, transforme em chave primária. Clicou, veja que apareceu uma chavinha aqui do lado. Então, a chave primária aqui, o que ela vai fazer? Ela não vai permitir nenhum registro nulo nessa coluna. Veja que se você clicar para permitir registros nulos, ele vai trazer uma informação aqui, ó. Tá? Que essa propriedade, essa coluna não pode ter dados nulos, porque tem chave primária.
chave primária é igual ao CPF, não existe um CPF nulo, né? Aliás, o ID aí é igual ao CPF. E quando você coloca a chave primária, ele vai falar, não pode existir mais do que, por exemplo, o meu CPF. Vamos supor que o meu CPF é 1. Não pode existir outro CPF também com o número 1. Então é isso que ele está falando aqui. Ele não vai permitir criar IDs com o mesmo valor. Então, perfeito. Já transformamos em chave primária, então não vai entrar dados repetidos. Então, vamos verificar se isso é verdade? Clique em cima aqui da barrinha amarela, onde está o nome da sua tabela, e você vai colocar Save Registers. Pronto, você já salvou, atualizou a alteração. Vamos voltar aqui para o início, tá? E agora nós vamos inserir um registro aqui para ver se realmente funcionou. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o comando para inserir. Insert into. E aí vamos colocar registers, né? Agora vamos colocar values, abrir e fechar parênteses, dar um espaço aqui no meio e vamos colocar o primeiro registro. Então eu quero colocar o ID 1, quero colocar meu nome Júlio. Se você não lembra como criar os dados para inserir na tabela, se você quiser revisar, você pode voltar para a videoaula anterior, né, de como inserir dados, e você vai recapitular tudo que nós vimos lá nas aulas anteriores. A minha idade eu vou colocar 32 e o meu e-mail eu vou colocar julio@gmail.com. Perfeito. Vamos selecionar aqui, porque se eu fizer isso aqui e der um F5, ele vai selecionar os dados e depois rodar esse script. Então ele vai rodar os dois. E nós não queremos que ele rode os dois agora. Queremos que ele processe apenas um script. Então seleciona essa parte aqui para inserir dados somente e aperta F5. Ou senão você coloca um execute aqui. Pressionou, ele rodou com sucesso. E agora se eu quiser manter esse código aqui e rodar só esse de cima, eu seleciono ele e coloco para execute, para executar. Veja que apareceu o registro. Aí você me pergunta, Júlio, legal, eu entendi a chave primária e eu entendi como você insere os dados. Mas, cara, esse número de CPF toda hora eu vou ter que definir, e se eu colocar errado? Por exemplo, eu esqueci que eu coloquei 1 e vou colocar de novo. Você não vai conseguir. Um exemplo, se eu selecionar aqui e tentar inserir de novo, ó, ele dá um erro. O que ele fala aqui? Ó, que você está violando a chave primária, né? Que não tem como inserir uma chave duplicada. Você já utilizou a chave 1, então você não vai poder colocar de novo. Agora, se eu colocar 2 e escrever aqui agora, ó, Maria, apagar aqui, colocar no e-mail da Maria. E vou deixar ela com 32 anos. Se eu selecionar aqui agora e rodar esse script, veja que ele permitiu. Vamos selecionar o de cima e olhar. Olha lá, ele permitiu e colocou 2. Então, ou seja, ele colocou porque não tem nenhum usuário aqui, não tem nenhum cliente com o ID número 2, tá? Então, beleza. Acabamos com o problema de duplicidade. Só que agora surgiu um outro problema. Júlio, cara, e se eu não lembrar o número do ID que eu tenho, qual que é o próximo? Tipo, aqui eu sei que o próximo vai ser 3, né? Porque eu tô vendo aqui que vai até o 2. Agora, e se eu tiver 1000 registros e não lembrar, eu vou ter que ficar entrando na tabela para consultar, para colocar sempre o registro, né, a chave seguinte, né? Tipo, você tá em 1000, eu vou colocar 1001. Tem um jeito para nós evitarmos isso e não precisarmos colocar mais o ID aqui. Eu vou te mostrar como. Olha, você vai voltar aqui, clicar com o botão direito em cima da sua tabela Registers e vai vir em Design. Selecionando o campo que é a chave primária, você vai vir aqui nessas propriedades aqui embaixo, ó. Tá? Você vindo aqui nessas propriedades aqui embaixo, você vai descer com seu scroll aí, né? E você vai achar isso aqui, ó, Identity Specification, tá? O que é Identity? É um identificador. Você vai clicar nessa setinha aqui e abrir, e você vai fazer o seguinte, ó, isIdentity, ou seja, é um valor incremental, né? Aqui tá null. Dá 2 cliques que ele vem para sim, ó. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos falando para ele que esse campo, essa coluna aqui, ID, tem que ser um valor incremental, ou seja, se eu coloquei um registro lá e não tiver nenhum, ele vai colocar 1. Se eu cadastrei o próximo, ele vai colocar o ID como 2.
Aí depois, por exemplo, eu cadastrei a Maria como 2. Agora eu vou cadastrar o Thiago. Eu não vou precisar colocar mais o número do ID. Ele vai colocar sozinho. Ele vai verificar qual que é o último da tabela e vai incrementar com mais um aqui, ó. Ó, Identity Increment, ou seja, ele vai incrementar de 1 em 1. Então ele vai de 1, ele vai passar pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4 e assim sucessivamente. Se eu quiser pedir para ele pular de 2 em 2, eu posso colocar o 2 aqui. Então, você tem essa possibilidade. Como eu coloquei Yes aqui, o que eu vou fazer? Vai vir nessa faixinha amarela, onde que é a aba aqui dos seus dados, vai apertar com o botão direito e vai colocar Save Registers. Ele vai salvar essa modificação. Opa! Ó, o que ele trouxe aqui para mim, ó? Ele tá falando assim, ó, Save Changes is not permitted. Ou seja, ele não permite alterações nessa tabela. Isso aqui é questão de configuração, tá? Foi até bom acontecer isso para eu mostrar para você como você resolve isso. Para não ter problema, né, se a pessoa não for administradora, não tiver permissão para poder alterar os dados da tabela, nós vamos fazer o seguinte. Coloca para cancelar. Você vai vir em ferramentas, tools, né? Você vai vir em options. E aqui você vai clicar em designers. Clicando aqui em cima em table and data table designers, tá? Vai ter uma parte aqui, ó, prevent save changes that require table recreation. O que ele está falando aqui, ó? Para prevenir mudanças, né? Vai ser necessário recriar a tabela. Nós não queremos isso. Então o que você vai fazer? Você vai tirar isso aqui. Vai dar um OK. E agora você vai vir aqui novamente, apertar com o botão direito e vai dar um Save Registers. Quando clicou, veja que ele não deu mais o erro e salvou a modificação que nós fizemos. Perfeito? Resolvemos um problema e você aprendeu mais uma aqui. Já pode ajudar seus amigos lá no trabalho, hein? Então, nós vamos fechar aqui. E agora, veja só. Como eu pedi para ele incrementar o ID, eu não preciso colocar mais a coluna de ID aqui. Então, eu posso apagar. E eu vou apagar essa vírgula também, né? Toda a primeira coluna não precisa de vírgula, só as próximas. E agora, veja só que legal. Se eu vir aqui e colocar o nome Thiago, e vou colocar aqui thiago@gmail.com. Se eu colocar para rodar esse registro, ó, vou selecionar, vou apertar o F5 ou Execute. Veja que ele registrou, não precisou da coluna ID. E olha que legal, seleciona de cima, aperta F5 Execute. Olha, ele colocou o registro de Thiago. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa seus comentários, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos aqui que nós vamos lançar para você ficar expert em banco de dados e em outras tecnologias também. Então, fiquem com Deus, até mais. Fui!